Já ouviu falar de nomes que não morrem, que ecoam através dos séculos, disfarçando-se, mas nunca desaparecendo por completo? Nomes que representam mais do que uma pessoa, mas uma linhagem espiritual inteira. Um desses nomes é Nimrod. A Bíblia o descreve como um poderoso caçador diante do Senhor. No entanto, se mergulharmos no texto original hebraico, a tradução sugere algo muito mais sombrio, que ele era, na verdade, um caçador contra o Senhor. Nimrod não era apenas um homem forte, ele era um rebelde. O primeiro líder da história a ousar desafiar a ordem divina, com o objetivo de construir um império à parte de Deus. Um reino onde o homem seria o centro de tudo, e o Criador seria completamente esquecido. A famosa Torre de Babel foi muito mais do que uma simples construção. Foi o símbolo do nascimento de uma nova era. O início da civilização humana guiada pela soberba e pela sede de poder. E desde aquele momento, o que podemos chamar de espírito de Nimrod tem atravessado gerações. Mas não pense que estamos falando apenas de arqueologia ou de um personagem perdido no passado. Estamos falando de um padrão espiritual que se repete ao longo da história. Um código oculto nas estruturas políticas, religiosas e hoje tecnológicas do mundo moderno. Você já teve a sensação de que algo grandioso está se erguendo novamente? Um sistema global, um império que prega a unificação, mas que, na verdade, esconde um propósito muito antigo, a reconstrução de Babel. Já percebeu como a história parece seguir um ciclo? Impérios nascem, impérios caem, e depois renascem, com novos nomes, novas roupagens. Mas a essência, o desejo de controlar, centralizar e elevar o homem à posição de um Deus, permanece a mesma. As Escrituras nos alertam que, nos últimos dias, esse mesmo espírito voltaria com força total. Um império, uma nova ordem, uma figura que conseguiria unir as nações sob uma única bandeira. O interessante é que nos antigos textos hebraicos, o nome Nimrod pode ser traduzido como o rebelde. E esse título, essa rebeldia, não pertence a uma só pessoa, mas a uma consciência coletiva que se manifesta em diferentes épocas. O Nimrod moderno não precisa mais empunhar uma espada ou erguer torres de pedra. Hoje, ele ergue torres de informação, redes e dados. Ele não caça com arco e flecha, mas com algoritmos. Ele constrói impérios invisíveis, que são digitais, econômicos e ideológicos. Mas assim como o antigo Nimrod, ele busca o mesmo trono, o domínio total sobre a humanidade e a substituição do sagrado pelo artificial. Será que estamos realmente testemunhando o renascimento desse antigo arquétipo? Será que a nova Babel está sendo reconstruída bem diante dos nossos olhos, não com tijolos e argamassa, mas com códigos, leis e inteligência artificial? O apóstolo Paulo escreveu que o mistério da iniquidade já opera, e talvez ele nunca tenha deixado de operar. Os antigos acreditavam que Nimrod se tornou uma lenda viva, um símbolo do homem que quis ser Deus, e os profetas alertaram que, no fim dos tempos, esse mesmo espírito retornaria em um homem que encantaria as nações, uniria os reinos e prometeria paz. Mas por trás dessa promessa estaria a mesma antiga rebelião de sempre. As peças já estão no tabuleiro. Os símbolos antigos estão retornando. Os impérios estão se conectando novamente, não pela força bruta, mas pela tecnologia, pela cultura global e por uma fé distorcida. E enquanto o mundo celebra o progresso e a inovação, os sinais espirituais se tornam cada vez mais claros para quem tem olhos para ver. O espírito de Nimrod está de volta, não como um governante solitário, mas como um sistema vivo e pulsante, uma rede de poder que cresce de forma silenciosa, moldando nossas crenças, nossos comportamentos e até mesmo nossos valores espirituais. A grande pergunta que ecoa agora é: quem realmente governa sobre essa nova Babel? As Escrituras não falam muito sobre Nimrod, apenas algumas linhas. Mas o que está escondido nessas poucas palavras revela um dos maiores mistérios espirituais da humanidade. O livro de Gênesis diz: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Babel,
A primeira cidade, o primeiro império, o primeiro sistema que se ergueu não para servir a Deus, mas para substituí-lo. O texto original em hebraico usa a palavra gibor, que significa poderoso, valente ou herói, mas em outros contextos, a mesma palavra é usada para descrever os gigantes da antiguidade, os nefilins, seres híbridos que corromperam a humanidade nos dias de Noé. Será coincidência que Nimrod tenha sido descrito da mesma forma? Ou há algo mais profundo ali? Algo que liga o Império de Babel à rebelião dos antigos seres caídos. Os antigos estudiosos hebreus acreditavam que Nimrod havia recebido um tipo de poder oculto, uma força espiritual que o tornou mais do que humano. Um poder que ele usou para unir os povos, não pela fé, mas pela manipulação. E quando ele ergueu a Torre de Babel, o fez para tocar os céus. Mas o objetivo não era alcançar Deus, era usurpar seu lugar. A torre representava uma escada invertida, um caminho para a divindade sem arrependimento, um atalho para o poder espiritual, mas sem obediência. Hoje, esse mesmo princípio reaparece. Não mais em tijolos e pedras, mas em máquinas, algoritmos e avanços científicos. O homem continua tentando alcançar o céu, agora por meio da tecnologia. Queremos prolongar a vida, dominar o clima, controlar a mente, e aos poucos, estamos construindo uma nova torre. Babel renasce silenciosamente, e o moderno Nimrod não é uma pessoa, mas um sistema global de pensamento. Um espírito que fala através de ideologias, que molda economias e que convence o mundo de que o homem pode ser o próprio Deus. Mas as Escrituras nos alertam. Em Apocalipse, João fala sobre uma Babilônia que se ergueria no fim dos tempos. Um império de poder e luxo que governaria sobre os reis da terra. Ela é chamada de a mãe das prostituições e das abominações. Um sistema que corrompe não apenas governos, mas também a fé e a consciência humana. Babel foi a semente, Babilônia foi o fruto, e agora, o mundo moderno é o campo onde essa árvore floresce novamente. As pistas estão por toda parte. O desejo de unificação, a centralização do poder, a busca pela imortalidade, a promessa de um mundo melhor, mas sem Deus. Tudo isso carrega o mesmo DNA espiritual de Nimrod. O profeta Daniel viu esse mesmo espírito nos 4 grandes impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Todos diferentes, mas com o mesmo propósito oculto: restaurar o domínio do homem sobre o divino. E o que vemos hoje é a fusão desses impérios em um só. Uma linguagem global, uma cultura global, um governo que se aproxima, e um poder que se diz iluminado, mas carrega sombras antigas. O moderno Nimrod não precisa mais de uma coroa. Ele governa pelos sistemas. Ele caça corações. E o campo de sua caça é a mente humana, porque quem controla a mente, controla o destino. As pistas bíblicas se alinham como fragmentos de um código que atravessa milênios. E agora, a profecia ganha forma diante dos nossos olhos. O espírito de Nimrod nunca desapareceu. Ele apenas mudou de forma. De império em império, de nome em nome, ele se adaptou. Porque a rebelião contra Deus não se limita a um homem, mas a uma força espiritual que deseja o trono. Hoje, ela fala a linguagem do progresso, do avanço, da união. Mas por trás do brilho das promessas humanas, há uma sombra antiga. O moderno Nimrod se manifesta através de 3 pilares: o poder, o controle e a adoração. O poder é o domínio sobre as nações. O controle é o domínio sobre as mentes. E a adoração é o domínio sobre o espírito. O primeiro império foi físico, o segundo político. O terceiro, o que vemos agora, é espiritual e digital ao mesmo tempo. Vivemos na era da conexão total, mas também na era da vigilância total. Cada escolha, cada palavra, cada desejo é registrado. E pouco a pouco, um sistema de controle se ergue, invisível, como uma torre que cresce sem tijolos. Os antigos queriam alcançar o céu. Hoje, queremos ser o céu. Recriamos a vida, manipulamos o DNA, imitamos a criação.
Mas esquecemos da voz que um dia disse: haja luz. Esse é o coração do moderno Nimrod, a tentativa do homem de ser criador sem o Criador. O mesmo espírito que se levantou em Babel está agora em nossas máquinas, nas telas, nas vozes que prometem salvação tecnológica. A promessa de um novo Éden, sem Deus, de uma nova imortalidade, sem Cristo. Mas o apóstolo Paulo advertiu: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, porque o sistema de Nimrod sempre promete paz. Mas é uma paz construída sobre o domínio e a submissão. O livro de Apocalipse descreve uma besta que sobe da terra e outra que sobe do mar. Uma domina os reinos, a outra domina a mente e o coração dos homens. Elas representam o poder político e o poder espiritual do sistema final. O moderno Nimrod não é uma figura isolada. É um corpo de poder global, uma estrutura que prepara o caminho para aquele que virá dizendo ter todas as respostas. E os sinais estão diante de nós. A unificação das moedas e governos, o avanço da inteligência artificial, a dependência crescente da tecnologia e a redefinição de valores espirituais. Tudo isso aponta para um reino centralizado. Um eco distante da Torre de Babel, agora reerguida em bytes e dados. Mas há algo que o espírito de Nimrod não entende: que o reino de Deus não é construído com mãos humanas. O verdadeiro trono não está na terra, nem pode ser derrubado. E enquanto o mundo prepara sua nova Babel, o céu prepara a descida da nova Jerusalém. Há um choque se aproximando, um confronto entre o trono terreno da rebelião e o trono celestial da justiça. E quando esse dia chegar, o espírito de Nimrod será exposto, não como um conquistador, mas como um usurpador. Porque toda torre construída contra Deus, um dia desaba sob o peso da própria soberba. O povo de Deus precisa discernir os tempos. As vozes que hoje falam de luz podem esconder trevas antigas, e os que anunciam salvação humana podem, sem perceber, estar repetindo as palavras de Babel. Façamos um nome para nós. Mas há um nome que está acima de todos os nomes. Um nome que não foi criado por homens, nem por reinos. O nome de Jesus Cristo, o Cordeiro e o Rei. Ele não constrói torres, ele constrói corações. Não ergue impérios, ele restaura almas. E quando o espírito de Nimrod se levantar pela última vez, será apenas para cair diante de aquele que vem com olhos de fogo e coroa de muitas estrelas. Em breve, o mundo verá o que significa o verdadeiro poder. Não o poder que domina, mas o poder que liberta. Não o que impõe medo, mas o que traz redenção. E quando a nova Babel cair, o povo que permanece firme na palavra verá o cumprimento das profecias. O reino eterno de Deus estabelecido, onde toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O moderno Nimrod é o símbolo do último engano, mas também o prenúncio da vitória final do Cordeiro. Então decodificamos as pistas bíblicas. O moderno Nimrod terá ascensão dramática, carisma sedutor, origem europeia, mediterrânea, conexões ocultistas, agenda globalista, retórica blasfema, poder militar, sistema de controle econômico total, e apresentará soluções para crises globais. Não sabemos seu nome ainda, e não devemos especular, mas vemos o espírito de Nimrod operando em múltiplos sistemas preparando sua vinda. Vemos a infraestrutura sendo construída, vemos a mentalidade sendo moldada. Nos comentários me digam, que manifestações do espírito de Nimrod vocês identificam no mundo hoje? Como vocês estão se preparando para resistir ao sistema que está sendo construído? Se esta decodificação das pistas bíblicas abriu seus olhos para o tempo em que vivemos, compartilhe. Outros precisam deste discernimento. Inscreva-se e ative as notificações para mais revelações proféticas. Lembrem-se, Nimrod construiu Babel, mas Deus a confundiu. O moderno Nimrod construirá império global, mas Jesus o destruirá. Nossa vitória é garantida. Permaneçam vigilantes, discernindo os tempos, plantando sementes da verdade.